Boa tarde a você que está acompanhando esse Papo na Rede que a gente está fazendo nessa quinta-feira, mais uma vez ao vivo. Então, se você está aí ao vivo em frente ao seu computador, estamos convidando você para participar, tá bom? Esse programa ele é interativo e hoje nós vamos conversar aqui, pessoal, sobre esse livro que está sendo lançado pela editora Sextante, O Amor Vence, do Rob Bell, que inclusive hoje à noite, a partir de 19 horas, Braga, é isso? 19 horas. 19 horas na Livraria Cultura, no auditório da Livraria Cultura, do Shopping Bourbon, aqui na Pompeia, em São Paulo, vai ter uma mesa para fazer uma discussão sobre esse livro. A diferença entre aqui e lá é que aqui você pode participar. Lá se você tem que estar de cor presente, porque eu estou achando que não vai ter transmissão pela internet. Mas então seja bem-vindo para conversar sobre esse Aliás, muita gente perguntou se ia ter transmissão pela internet. Mas se tiver, você entra lá e participa, Brega, não tem problema nenhum. Você falou o nome do livro, mostrou para o telespectador. Tá aqui, ó. O Amor falou aqui, o representante da editora Sextante entre nós, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. O Amor Vence, livro que foi lançado nos Estados Unidos, ocupa os 10 primeiros lugares lá da lista do New York Times, é isso, né? E a gente tem aqui essa tarde para fazer esse papo junto com você o José Barbosa Júnior, que já esteve uma vez com a gente aqui e já começou pela terceira vez a leitura do livro do Rob Bell. Ele está feliz e está alegre, assim, está com ar leve hoje, né? Bem-vindo, Zé, mais uma vez. Bom ter você aqui. E o Joel Macedo está aqui entre nós, está com a gente aqui. Ele foi o tradutor desse livro, pôde disponibilizar o livro Rob Bell em português para a gente poder ler com mais facilidade. Joel, obrigado por você estar aqui. Joel veio do Rio de Janeiro, Fluminense, né? Torce lá, está feliz. O pessoal do Fluminense está feliz. Então estamos aí. A gente vai conversar um pouquinho. Eu queria começar antes, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro em português, Joel, nos ajuda aí a entender assim, como foi o processo da Sextante encontrar o Rob Bell, porque me parece que ela não tinha conhecimento de quem era esse camarada, e aí tomou conhecimento de quem era e trouxe esse livro a partir desse livro aqui. O Rob Bell tem já 3, né? 3. Traduzidos em português pela editora Vida, e esse é o 4º, se eu não me engano, em português. Como foi o encontro da Sextante com o autor Rob Bell? E com o tradutor também, né? E aí depois com Joel. Tradutor. Bem-vindos. Obrigado, Joel. Bem-vindo. Esse livro é o último livro do Bell, foi lançado ano passado nos Estados Unidos, então é o que a gente tem de mais recente dele, né? E foi direto para a lista do New York Times, realmente, os 10 mais vendidos. E a Sextante chegou a esse livro como ela chega a todos os best-sellers que ela publica. Ela é uma campeã de vendas, uma editora secular. Ela foi pinçar. E como ela já tinha iniciado uma coleção, digamos assim, uma linha de espiritualidade cristã, achou que esse livro se encaixava nessa linha da espiritualidade cristã, né? Começou com a Cabana, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Alguns livros que a Sextante já publicou nessa área. E chegou o Rob Bell, assim, um pouco ela própria sem saber, né, da importância desse personagem que foi considerado pela Time, agora pela revista Time, né? Uma das 100 pessoas mais influentes, né, da América em 2011. Ele é uma celebridade hoje. Ele poderia até estar aqui conosco nesse lançamento, mas ele está reunido agora com alguns discípulos, enfim, em Laguna Beach, na Califórnia, para um fim de semana de palestras e debates com direito a surf. Joel, tudo dele tem um pouco de lúdico, né? Por que essa tarja de entre os mais influentes do mundo? O que ele tem feito lá na comunidade dele, ou a partir da base dele, para que isso se estenda desse modo? Porque ele revigorou a mensagem das boas novas para a sociedade americana. Uma mensagem que estava completamente putrefada. Os americanos estavam completamente desacreditados do Evangelho. Né? E ele renovou essa mensagem das boas novas. Ele mostrou verdadeiramente o que eram as boas novas. Né? O Amor Vence é um livro que começa da sociologia, mostrando por que tantos cristãos se afastam da igreja, porque não têm as suas perguntas sequer ouvidas, quanto mais respondidas. Né? São perguntas proibidas. Então os cristãos se afastam do cristianismo. E a sociedade americana
com essa onda de evangelho, de prosperidade, misturado com capitalismo, essa promiscuidade. A mensagem das boas Espera um novas... pouquinho, você está falando dos Estados Unidos ou do Brasil? Não entendi. Na verdade, eu estou falando do Rob Bell lá. Tô brincando. Aí a gente entende por que o Abel foi tão polêmico assim. Exatamente. A chegada dele aqui. Está falando da sede. Entendi. Ainda não chegou na filial. E por isso ele se tornou um fenômeno, né? Um profeta, na verdade, né? Um profeta que trouxe uma nova história, uma história nova, né? Porque o que é o cristianismo? É uma história bem contada, né? Até Jesus precisou de uma boa história, né? E ele tem uma formação clássica, uma formação conservadora, clássica, né? Esse livro, por mais progressista que ele seja, ele está ligado à tradição cristã de uma forma muito bonita. Ele não é um inventor, ele não faz devaneios, né? Não é um delirante. Não está criando uma doutrina nova. Está baseada nos antigos profetas, está baseada em Jesus. Está baseada naquilo que o Evangelho é. Só que ele renovou as boas novas. Inclusive a formação teológica. Né? Mostrou que a notícia é boa. A notícia não é má, a notícia é boa. A notícia é boa. E Joel, como que foi fazer o trabalho de tradução desse livro? Você foi o camarada que pegou o original pegou em o inglês. manuscrito. Isso. Como jornalista, eu acabei virando tradutor, que é uma coisa mais tranquila até para a minha idade, trabalhar em casa e tal. E eu vim traduzindo livros para editoras seculares e também evangélicas. Traduzi para a Graça Editorial, traduzi para diversas editoras evangélicas. E mandei meu currículo para a Sextante. E quando eles viram o currículo, estavam com esse livro na mão, acharam que seria interessante um tradutor que tivesse tido experiência com livros cristãos, né? Livros cristãos para não dar mancada, né? Às vezes a gente pega livro evangélico, rezou, não sei o que, rezou. Com mínimos, né? Coisinhas assim, mínimos, né? De cuidados, né? Fiquei até bem impressionado, porque quando me chamaram, disseram, tem um livro assim, tal. Você vai ser todo em cima da NVI e tal, já sabiam até qual era o texto bíblico. Isso, legal, né? Estão sabendo mais ou menos o que é. E eu fiquei, então, honrado com o convite, me senti um privilegiado. Não teve mediadores, né? Foi uma coisa direta da Sextante com você, não teve já tinha tipo sido aprovado. Você conhecia o Rob Bell, não? Antes de entrar em contato com o Muito Amor vagamente, eu não tinha ideia que se tratava desse profeta, né? Dessa potência. Você, pelo que você está falando, e enquanto almoçávamos eu comentei isso com você, ele de algum modo impactou você, que é um cristão com uma experiência de caminhada na jornada da fé. Nas primeiras páginas, quer dizer, eu acabei me envolvendo um pouco, porque eu fiquei totalmente surpreendido com o que eu lia, né? Algumas perguntas que ele faz eram perguntas suas. Deixa eu partir para um lado um pouco até mais jocoso. Eu fui pesquisar a vida dele, vi umas fotos dele, na edição em inglês tem uma foto dele, aquele jeitinho assim, meio nerd, né? Assim. Mauricinho. Eu achei ele, desculpa aqui, vamos desculpar, eu achei ele com uma carinha de gay, assim, e falei, de repente, esse cara é um pastor gay defendendo o evangelho gay. Fiquei meio assustado, né? O fantasma do fundamentalismo me assustou, me assombrou. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir avançar nesse livro? Aí eu fui para frente, né? Avancei, fui ficando cada vez mais impactado. E gostei demais do estilo dele. O estilo dele foge totalmente ao estilo da literatura cristã que a gente está acostumado, né? Aqueles textos enormes, né? Toda hora um versículo bíblico em itálico, aquela coisa, the ground and pound, que eu chamo, né? Literatura ground and pound. 2 parágrafos do autor, um versículo bíblico em itálico. 2 parágrafos do autor. Então o Bell foge totalmente disso. Para comprovar, afinal. São frases curtíssimas, né? E perguntas o tempo todo. Quase um método judaico de escrita e de diálogo, né? E ele tem influência. Né? Tem, não, ele é um... Daqui a pouco o Zé vai falar um pouquinho. Ele começa, então, com sociologia, na minha opinião, né? Por que as pessoas deixam a igreja? Por causa das perguntas que não são respondidas. E acaba com escatologia. Eu acho esse texto aqui, o Amor Vence, um texto, uma frase escatológica. Sim. É uma afirmação escatológica no contexto do livro, né? Que o amor vence. É uma escatologia também interessante, nova, completamente nova. Né? Não tem aquele negócio, aquele povo que vai ser arrebatado, outro vai sofrer. Ela não traz aquele peso do juízo final, que é o que apavora a grande parte da Mas não vida. abre mão também, esse amor aqui também está implícito um juízo. Né? Quer dizer, não é uma graça barata. Né? É um amor que tem uma justiça embutida também. Né? Ninguém vai para o céu gratuitamente, tão gratuitamente quanto, aliás, se prega. Né? Você vai se seu coração
reconhecer que precisa ser curado, que seus venenos precisam ser espiados, né? E entrar pela porta de Jesus. É claro que Bell não abre mão disso. Ele é inclusivo na medida em que acha que todos serão salvos um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará algum dia que Jesus Cristo é o Senhor. Toda. O diabo não terá a glória de nenhum filho de Deus no inferno. Essa é a mensagem dura e revolucionária de Rob Bell, né? Porém, ela é exclusiva na medida que isso só é possível através da porta que é Jesus Cristo. Cristo é o caminho. Exatamente, a única porta. Vai ter que entrar por Jesus. Agora, me parece, Joel, Zé, Brega, que o livro do Rob Bell, ele trabalha sobre essa questão da escatologia, aborda a questão da redenção, mas ele parte de alguma coisa que vem sendo resgatada já há um tempo, que tem a ver com uma leitura da Bíblia, uma compreensão da realidade do reino, da realidade do reino que se faz já presente aqui, e uma compreensão da vida eterna, que não é algo que tem início depois da morte, mas de que essa vida eterna ela tem a partir dessa relação com Cristo e que tem muito a ver com a ressurreição de Cristo, que já começou algo novo que Deus está fazendo. O que você acha, Zé? O que você já fala assim? O que você achou do livro? Assim, para mim não foi muita novidade. Por já acompanhar o Rob Bell pelo menos desde 2008. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato assim com os vídeos, né? Que é que o primeiro contato que a maioria do pessoal tem. Foi o primeiro contato geral nas mídias. Nas mídias, né? Os vídeos do Numa. E a partir dali comecei a ler os livros dele. Eu descobri que tinha livros em português. O Jesus Quer Salvar os Cristãos. Que é fantástico. Que é muito bom. Que é uma paulada, assim. E o Repintando a Igreja, que eu também achei muito bom. Então, você vai acompanhando essa pegada, acho que a gente até comentou isso, né? Sim. Não teve tanta novidade assim, porque é o que a gente já vem falando há algum tempo. Nós temos chamado isso de releitura do Evangelho. Uma releitura do Evangelho a partir de Jesus. A partir de da Jesus, lente da de lente Jesus, de Jesus, né? Cristo como chave hermenêutica, né? Exatamente. Que é o tema. Então, quando você pega isso, e aí você vai ver também, eu sou muito curioso, assim, quando eu pego um livro, eu tento saber as fontes que o cara... Então eu vou lá na bibliografia, assim, esse não tem. Então você mas não os achou outros isso? Quem que ele está lendo? Se bem que foi, eu acho que é o estilo dele que me parece assim, ele escreve esse livro como quem está falando. Como quem está falando, mas é o estilo dele. Isso então, aí nos outros livros fica... Mas por tratar, não sei, é uma questão que eu observei. Faltou uma bibliografia. Faltou uma bibliografia minha, assim, por tratar de um tema tão... Dallas Willard tratou com a gente de conspiração divina. E se você for ver, por exemplo, no Repintando a Igreja, ele cita Dallas Willard. Ele cita John Dominic Crossan, que trata da questão de Jesus histórico. Ele cita o Joshua Abraham Harris, que é um rabino. O Heschel, Entendeu? Então, ele, quer dizer, ele tem uma influência de gente que está pensando diferente, fora da caixa, há muito tempo. No original tem bibliografia, infelizmente, a editora omitiu. Então olha aí que então, tá isso. E... Falando em editora, chegou um e-mail aqui do Silvio Bonilha. A editora Vida lança mais um livro de autoria americana do Norte. Isso porque a Vida é financiada por eles ou porque tem faltado bons autores brasileiros. Ô Silvio, eu acho que tem tido bons autores brasileiros. Em segundo lugar, esse livro especificamente é da Sextante. Esse não é da editora Vida. Uma editora secular. Uma editora chamada secular. Que frequenta todas as listas de best-seller do Brasil. E eu acho que aliás, tem uma eles questão... têm sido brilhantes nessa coisa de encontrar manuscritos e que compram por bagatelas e transformam em milhões. Que foi o caso da Cabana. Caso da Cabana, né? Que ele comprou por bagatela. Go ahead. Não, mas é isso. E como eu falei, eu acho que nesse livro aqui ele tem uma influência, principalmente do Queiruga, na questão do inferno, né, do Andrés Torres Queiruga, que é um espanhol. Mas é o que a gente estava falando, é que muita gente não sabe, mas o Rob Bell, o Brian McLaren, o McManus, aquela turma da Igreja Emergente. Esses caras descobriram os teólogos latino-americanos. Que a gente não tem... Leonardo Boff, Rubem Alves, o Queiruga. Então, quer dizer, o John Sobrino, Juan Luís II, esses caras que fazem teologia há anos, há mais de 40 anos, Leonardo Boff. E agora os caras estão botando isso para fora e a gente já está tendo que engolir isso, finalmente. Que bom, porque se a gente não engoliu via Brasil...
Mas os americanos sempre compraram nossa matéria-prima e nos venderam em produto final. Mas pelo menos o produto final agora foi bom, que geralmente não é. Exatamente. Agora, por que o livro é polêmico, senhores? Você com o Bragantino. Brega, pode Brega, por começar. que esse livro é polêmico? Não, sobretudo porque ele bate pesado contra aquilo que nós entendemos como teologia clássica, né, de que o céu é uma questão de merecimento, né, daqueles que em algum momento, em alguma hora, tomaram aquela decisão à frente de um pregador, enfim, e fizeram aquele caminho, né, da religiosidade comum. O clubinho dos salvos. Né? Isso, cobrindo os salvos, né? Aquela coisa bem evangélica, né? No pior sentido da palavra, que é muito mais exclusiva do que inclusiva. Não é? E todas as vezes que você lê um leitor que, de algum modo, lança um conteúdo que não seja discutível, todo conteúdo é discutível, Sim. mas um conteúdo que tem uma base clara naquilo que nós cremos que é a graça de Deus e o imerecimento, né, de qualquer ser humano a respeito disso, aí você tem uma obra polêmica, porque no final das contas vai bater lá com aquilo que alguns parece-me que tem muita alegria, né? Tem gozo espiritual em dizer quantos é que vão para o inferno no final, não é? Então parece-me que, como isso ainda é uma coisa grande no nosso meio, torna esse livro, O Amor Vence no Final, um livro polêmico e com o tema da pauta, do dia, não é? Então, eu diria assim, o Rob Bell traz o inferno para Berlinda, do tipo, vamos conversar sobre isso. Mas essa releitura que ele faz da compreensão que o inferno tem, a gente está falando um pouquinho agora, eu tenho para mim que ele expõe a nossa mesquinharia. Sim. Ele expõe exato, a nossa falta de generosidade. A nossa exclusividade. Ele expõe em nós o quanto ainda resta dentro de nós de irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Que é a questão assim, não é possível que esses caras vão conseguir. Né? Que é o que a graça faz, nos escancara, né? Nos põe diante de nós mesmos, do tipo, então você merece. Esse é o problema. Você merece. Agora eu queria fazer uma pergunta, posso questionar um pouco o Rob Bell? Lógico, estamos aqui. Botar ele um pouco Aliás, na parede. avisa os web espectadores que não é o Rob Bell. É antes que a gente ache. É o Joel, É o Joel, tradutor. não é o Joel, Rob Bell. tradutor. Antes que a gente ache também que o Rob Bell né? Aquela coisa intocável, né? Coisa que muita gente O que menos queremos aqui é endeusá-lo também. Eu queria que outra... o Fernando também pudesse entrar na grave, tentativa de responder essas perguntas. Você não acha que ele subtrabalha ou subvaloriza ou oculta até a questão do novo nascimento, da importância do novo nascimento? Porque Jesus disse que sem nascer de novo é impossível ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Ou ele trata de um outro jeito? Pois é, se eu queria saber. Eu vejo o tema do nascer de novo aqui para esses salvos. Não sei. Acho que podia ter sido um pouquinho mais trabalhado, nascer de novo. Se nascer de novo, não vê o reino. E nem muda o coração. Como é que essas pessoas todas vão ser salvas se não nascer de novo? Bom, primeiro a gente tem que levar em conta para quem Jesus falou isso. Um religioso. E isso é interessante que o Ravel tinha destaca. Sua própria interpretação a respeito. Exatamente. O Ravel destaca isso na questão do inferno, e é uma questão interessante. Todas as vezes que Jesus fala de condenação e de inferno, ele está falando para religiosos. Ele não fala de condenação de inferno como a gente fala para quem é de fora. Que a gente já tem a tendência, né? Olha como é que a gente muda o negócio. A gente fala de inferno para quem é de fora. Jesus fala de inferno para quem é de dentro. Para quem é de fora, Jesus sempre trata com misericórdia. É sempre um convite. É sempre um convite à graça. É sempre um convite a caminhar junto. E nunca um convite ou um desconvite, né? Você não vem para cá. Tá me convencendo. Eu acho, Joel, eu tenho uma questão assim, fazendo perguntas, eu faço uma pergunta para tentar responder a sua pergunta, que é a questão. Primeiro, aliás, deixa eu fazer uma afirmação. Eu acho que o livro, ele serve para, no mínimo, fazer com que a gente olhe. Então, a minha pergunta anterior foi essa, no sentido de que, assim, quando a gente começa a fazer uma releitura do significado do Evangelho, a gente se sente incomodado, e a pergunta é, até que ponto esse incômodo
é por conta de um zelo de fato por uma sã doutrina, ou porque isso mexe com o meu fundamentalismo ou com a minha maneira radical e legalista de ver a vida do outro, que não se identifica com a minha maneira de me relacionar com Jesus, né? E o quanto que eu excluo esse camarada. E aí eu acho que a gente acaba tendo aquela ideia assim do monopólio. Cristo é meu. Sim, Cristo é meu. Né? Cristo é meu, sim, e ele é meu, ele é nosso. E ninguém mais põe a mão. E aí eu acho assim que o Senhor é o Senhor. Né? Esse é o grande ganho do livro, né? A grande beleza. Então, eu acho que ele faz a gente olhar para essa questão. Mas eu penso assim, que ele nos coloca diante de questões e de perguntas que de fato são difíceis quando a gente pensa na questão assim, qual é o significado do evangelho sendo proclamado? E aí, o primeiro capítulo é muito provocativo, que eu acho que o segundo, né, do pneu. E se furar o pneu? Se furar o pneu, quer dizer... Aí eu fiquei pensando assim, cara, e aí parece aquelas perguntas assim do primeiro, segundo ano de seminário, mas, e aquelas gerações, e as gerações e gerações de nações e povos e tribos que nunca ouviram falar absolutamente nada. Todo mundo no inferno. E aí outra questão que eu me coloco é o seguinte, tem um fato, eu não sei se ele cita isso, Zé, você que já está entrando na terceira vez, que é Jesus pregado na cruz, ele faz uma fala, uma das 7 falas de Jesus, que é a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esses caras para os quais Jesus está falando, ou sobre os quais Jesus está falando, Pai, perdoa-lhes, o que aconteceu com esses caras? Não me parece que eles tiveram aquilo que a gente, no nosso pensamento evangélico de 200 anos, melhor dizendo, de cultura evangélica de 200 anos para cá, entendemos como novo nascimento. A gente tornou essa coisa do novo nascimento um fato, me parece, que diz respeito a um elemento da cultura evangélica. Inclusive com fatores exteriores. Isso, né? Não é todo mundo protestante que afirma como a gente afirma. Mas esses camaradas, eles não tiveram essa experiência. Mas a pergunta é, pensando no livro, esses caras foram para onde? Não, eles foram para o céu, mas eles não tiveram novo nascimento. Mas eles foram para o inferno. Mas Jesus falou, Pai, perdoa-lhes. Então, eu acho que são questões assim, a gente precisa considerar o que obra de redenção é essa que Jesus faz e como que ela chega ao coração das pessoas. E não só isso, tem um texto aqui que já sabe que quando eu li, como eu falei, na verdade quando eu li o texto, o livro, foi assim, me encontrar com o que eu já vinha pensando há algum tempo, lógico, mais alguns argumentos, mais algumas colocações. Mas uma coisa que eu já tenho pensado há algum tempo e que ele toca no livro é a questão, você falou da salvação, que aí o pessoal chama de universalismo, né, que é o que a gente estava falando, que acaba tocando os rótulos, né? Mas se a gente pensa que, por exemplo, vamos partir do princípio clássico da teologia. Adão peca, e aí a gente tem aquilo que na teologia clássica se chama da solidariedade da raça. Adão peca, todo mundo está lascado com ele. Você não precisa crer no pecado de Adão para ser pecador. Aí vem Jesus, que é o segundo Adão, e que segundo Romanos, segundo Paulo fala em Romanos, assim como por um veio o pecado para todos, assim por um vem a salvação para todos. Opa! Então tem alguma coisa aí. Porque e o segundo é perfeito. Porque se a salvação não atinge a todos, o pecado de Adão é mais poderoso do que a graça. O resultado do tropeço... Isso, a conta não fecha. O resultado do tropeço de Adão é maior exatamente do que o resultado da obra de Cristo. Quer dizer, muito bom. Então, quer dizer, Deus não conseguiu. Deus perdeu a parada. Deus não conseguiu lidar. Deus não conseguiu. Deus perdeu a conta. Aliás, a briga toda do livro é essa. Deus vai perder a parada pro diabo. Exatamente. Quem vai ser glorificado no final da história? E aí, o diabo ou Deus? Só que na obra de Cristo... Então eu creio que a obra de Cristo atinge a todos, assim como o pecado atingiu a todos, a obra de Cristo atinge a todos. Como é que vai se dar isso? Não sei, mas como a gente estava falando aqui antes de começar, se todo mundo for salvo no final, que maravilha, tomara que seja. Por que a gente vai reclamar disso? Agora, tem assim, o que o Joel estava falando de processos, né? Sabe por que eu falo novo nascimento? É porque para mim o novo nascimento teve uma importância fundamental. Eu não seria quem eu sou hoje se não houvesse um novo nascimento. Acho que nenhum de vocês também.
Mas eu acho que isso não tira, talvez, vamos pensar assim, considerando, tentando refletir naquilo que o autor do livro está pensando. Porque eu até fui questionado, quando estava conversando com um camarada sobre o livro, que ele fez a seguinte colocação e a gente já compartilhou isso aqui. Ah, mas se é assim, então não tem uma necessidade de anunciar o Evangelho. Ah, mas como não? As pessoas precisam saber aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, de que Deus está de bem com a humanidade. Então anunciem isso às pessoas. Deus quer que vocês voltem para a casa dele. Aliás, ele usa um termo, né, que é tão evangélico no melhor sentido da palavra, que é assim, vocês se tornaram ministros da reconciliação. Isso, é lindo isso. Não é lindo? É que esse vocábulo foi tão corrompido entre nós, que a gente às vezes tem até receio de usá-lo, mas é uma das expressões mais extraordinárias que a gente tem ali no texto. Então, mas ministros da reconciliação. Só para concluir, João, eu acho assim, que a sua colocação ela é absolutamente válida, faz parte, eu acho que do que a gente já tem conversado, que ela faz parte da nossa experiência pessoal de caminhada com Jesus. E que eu gostaria muito de compartilhar isso com os meus amigos. Mas nessa perspectiva de que, amigo, a gente vive um ano aceitável do Senhor, quer dizer, é o jubileu. As dívidas foram pagas. A fatura tá resolvida. Deus rasgou as notas promissórias. Agora, vem para andar com Deus e descobrir o que é uma vida de andar com Deus. E aí eu até coloco uma outra questão que eu penso, que é assim, eu acho que na vida religiosa evangélica, a gente tem uma distorção tão grande do significado de andar com Jesus, que é aquela questão assim, de que eu ando, porque, cara, se eu não andar, eu tô ferrado, eu tô perdido, eu vou pro inferno. E se ele descobrisse um dia de que, vamos dizer que o Roabel esteja certo. Eu lembro muito bem uma vez que você falou aqui, Zé, que eu não esqueci mais, teologias são, de certa forma, uma aposta. Assim como você tem a milenista, pré-milenista, pós-milenista, você tem um camarada que está dizendo assim, olha, eu acho que vai todo mundo, tem outro dizendo assim, não, eu acho que não a todos e tal, legal. Vamos ver. Digamos que o Roabel esteja certo. E aí esse camarada chega lá e ele descobre que está todo mundo lá com Deus. Qual que é a reação dele? Me parece que lembra muito, por isso que eu vou dizer, lembra muito a do filho mais velho, voltando para casa, e aí ele descobre que o irmão voltou e foi acolhido como se fosse o filho amado. Ele fica doido da vida. E eu falo assim, essa é uma reação que parece que a gente tem. Então, e Fernando, e aí uma das percepções mais corretas, eu penso, sobre a questão do filho mais velho, é de que ele critica o mais novo, provavelmente porque faz o que faz, mas ele ali, ao lado do pai, sem saber exatamente quem era o pai. Ele não tinha uma visão correta e nem do o pai. filho mais novo. Não, nenhum dos dois tem. Que eu tava, até falei no caminho lá naquele domingo, foi que você pega os dois ali, um ensaia o discurso de volta, falando, pai, eu quero ser tratado como um empregado. Do tipo, não sei bem quem o senhor é numa hora E o dessa. filho, quando volta, o filho mais velho, também usa esse termo. Pai, eu estou trabalhando aqui como um empregado. Quer dizer, os dois viam o pai como um patrão. Então, vamos colocar assim, o que os condena é não enxergarem corretamente o pai. E é o último capítulo. O amor do pai. O amor do pai. Que é o último que aí eu disse capítulo. que nós temos uma questão de amor para resolver com Deus. E o que salva é eles acreditarem na história do pai. Que é, para mim, o Que Joel, vai salvar. que para mim, por exemplo, aquela coisa, a conversão de Paulo, o novo nascimento de Paulo, por exemplo, que o que acontece ali com ele? Ele tem aquele processo da cegueira, né? Que ele fica para si mesmo, né? Ele fica um período em si mesmo, até o momento que alguém vem, né? E tira as escamas e ele passa a ver. Até então, a graça, o amor, a misericórdia do Senhor o tinha alcançado, mas ele não via. Ele precisa passar por um processo pessoal, que aí eu concordo com você, né, de que essa é uma chance que o Senhor nos dá a todos individualmente, de que em algum momento os meus olhos veem. E aí eu começo a dizer para o outro, mas eu vi, mas eu vejo.
E aí eu me torno esse ministro da reconciliação. Você falou de Paulo, eu lembrei do caso de Cornélio. Livro de Atos. Cornélio é um Que é outro cara. É outro cara desse tipo. E mais... Mas ele vai lá, porque eu ouvi a oração dele, o cara é justo, o cara é bom. E ele não professava fé nenhuma. A quem ele orava? A quem orava, mas Deus entendia que ele orava a ele. Deus ouviu. E no outro vai lá. E Cornélio é meio que uma resposta para essas perguntas que nós fizemos. Mas e onde Jesus nunca chegou? E Jesus tinha chegado a Cornélio. Pessoal que não sabia. E no lado extremo de Cornélio, o próprio Senhor Jesus precisou disso quando ele perguntou para os discípulos, né, que ele tateando, o homem Jesus, né? Sim. O que dizem que o filho do homem é, o que dizem que eu sou, eu estou precisando saber quem eu sou. Porque na verdade é uma história. Uns dizem que você é Jeremias, outro um profeta, João Batista. O João manda como se ele dissesse, né? O Senhor mesmo. Como Jesus dissesse, não, peraí, nenhuma dessas histórias me interessa. Pedro, quem é que dizem que eu sou? Preciso ouvir. Preciso. Sim. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, isso. Agora sim. A senha. Agora sim. A senha. Vamos nessa, vamos construir uma igreja. Pessoal, pergunta legal. É isso que eu queria ouvir. Deixa eu ler chegou um É e-mail aqui do Jonadab, de São Bernardo do Campo. Bom, o Silvio está dizendo que obrigado pela resposta. Entendi na fala inicial que seria da Editora Vida. Os outros livros, Silvio, esse daqui é da Sextante. O Jonadab, eu acho que falando sobre essa questão da cruz, do Pai perdoa-lhes, ele fala que tratar com misericórdia até onde significa que todos esses tinham o novo nascimento. Aí o Jonadab continua. Isso é predestinação, então. Todo mundo está predestinado a ser salvo. Opa, essa predestinação é boa. Essa eu gosto. Bom, é a que mais eu acreditei a vida toda. Essa é pós-calvinista. Mas o que eu acho interessante dessa fala de Jesus, né? Quer dizer, de fato o texto não está dizendo que os caras tinham um novo nascimento. O texto está dizendo que Jesus roga, intercede ao Pai. Me parece que Jesus, ele é o intercessor. Então, quando ele ora assim ao Pai, me parece que o perdão do Pai chega a esses camaradas que estavam o crucificando. E me parece que, de certa maneira, a gente solidariamente estava lá. Afinal de contas, olha quem ora e em que circunstância ora. Exatamente. Né? Exatamente. Duvidar de que essa oração foi atendida é duvidar. Agora é de toda a interessante, redenção. assim, a gente... Estou pensando assim, o livro do Raubel tá aí na Berlinda, é o livro que vai ser hoje à noite matéria da discussão. Essa aqui, qual das duas eu mostro? Mostra aqui, Não, ó. mas é bom. Essa aqui. Essa aí, ó. Aí fecha aí, Dani, mais uma vez. É bom ver. Daniel, isso, Daniel. O Sim, amortuense. Todas as câmeras. É um livro edificante. É interessante lembrar o seguinte, que tem um camarada que foi publicado já vários livros, que é muito bem lido, que é o Paul Tournier, psiquiatra cristão, suíço, da década de 60, 70, escreveu os livros dele. E ele escreveu um livro que foi publicado pela editora ABU, pela editora da ABU, que se chama Culpa e Graça, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas eu acho que nem todo mundo conhece uma história desse livro, que é a seguinte: esse livro, em português, ele tem 20 capítulos, e no original ele tem 23 capítulos. Os 3 últimos capítulos do livro foram tirados pela editora, porque é a apresentação que o Paul Tournier faz da graça. E é uma graça inclusiva. E eu conheci a tradutora do livro, que é a Renira, e ela traduziu todos os capítulos, né? E ela falou assim para mim, ela até brincou: pô, Fernando, o livro se chama Culpa e Graça. Nos 20 capítulos, o Paul Tournier, como psiquiatra cristão, ele trata da culpa. Quando ele vai tratar da graça, tiraram o capítulo que trata ele vai ser pastoral, né? Exato, Deixa mas de fora, por que incomodou a editora na época? ABU, né? ABU, exatamente. Porque nesses 3 capítulos ele tem uma fala, isso há 20, 30 anos, muito parecida com a do Amor Vence, do Raubel. Né? E tem um outro camarada que eu estou citando que é interessante para pensar assim: nossa, mas essa ideia de novo, o carimbo universalismo, não, cara. É uma maneira de se interpretar a teologia, ou essa temática, que é o Jacques Ellul. Né? Que já escreveu vários livros e tem uma leitura sobre o Evangelho vivido na vida, profunda, mas é um dos camaradas, e quem leu Apocalipse, que é referência acadêmica, Arquitetura em Movimento, é muito interessante a leitura que ele faz de Apocalipse sobre o destino dos ímpios.
né, que não se perde, que não cai junto com a Babilônia. É muito interessante porque lá no texto ele fala assim, que a Babilônia começa a ruir e todos aqueles que dela viam de longe e lamentavam sua queda. Agora, né? tem uma... Joel... Mas aí vai, só para dizer assim, que essa... Joel, tem uma... Cola Renira. Não é mim, nada novo. Que a gente quer publicar esse livro na íntegra, nessa estante. Cola comigo para passar Tá, o livro. A gente vai comprar os direitos de Aí, publicar o livro ó, na e seria íntegra. um livro, assim, ele tá com a ABU. A ABU acho que continua publicando, não Mas a tenho gente dá certeza. um jeitinho. Mas é o tipo do livro que eu acho que numa editora chamada secular seria muito legal. Porque não teria essa colocar isso daí numa preocupação. livraria. sim. Porque é impressionante de rótulos a abordagem que ele A faz abordagem sobre que essa ele faz temática da culpa. Foge do escopo da eclesiologia nossa. Já tem uma tradução. Joel, muito. Para fazer, como você pediu até, que podíamos ser críticos, né, em relação ao conteúdo do texto do Rob Bell, não lembro enquanto li, vocês que leram também, se ele aprofunda, e eu acho que esse é um tema, quando se trata do que nós estamos tratando, de assim, ele não aprofunda o amor vence, e a resposta que nós temos que dar ao Pai amoroso também é amorosa, né? E essa é uma questão que eu acho que o Bell ou outros e nós mesmos temos que aprofundar, que é, qual é a nossa resposta? Porque a questão não é ficar bravo que todo mundo vai para o céu. A questão não é ficar feliz porque muitos vão para o inferno porque não obedeceram. A questão é, nós temos um Pai, um Deus que nos ama e que nos acolheu e que nos recolheu e que nos atraiu para si mesmo. E não fomos nós, por conta de algo bom que estivesse em nós, que atraiu a Ele. Não, Ele fez com que alguma coisa em nós o atraísse para Ele. Né? O próprio Filho diz na cruz, dizendo, quando eu for pendurado na cruz, atrairei a mim. Não é? A questão é, como é que nós respondemos a isso? Né? Ele traz à tona essa, vamos dizer assim, a tese, né, de no final o amor vai vencer, mas enquanto o final não chega para mim, para você e para outros tantos, né, como é que se vive alguém que vive debaixo da tutela de um Deus amoroso? Como é que vive esses caras? Posso te mostrar como é que o Rob Bell está vivendo isso, pelo que eu sei? Tá? Todo o dinheiro que ele ganha, ele não investe em construção de templos para fazer uma mega igreja. Pô, já ganhou minha simpatia. Já. Tá. Tudo que ele ganha é revertido, quer dizer, uma grande parte, além do sustento dele, para as ONGs que ele faz parte. Water Aid, tá? Que provê água limpa para o povo da África, que provê quanto maior número de pessoas na Terra tem acesso a água limpa e esgoto. Tá? Uma ONG de água limpa. Ele tem uma ONG também de microfinanças e microcrédito em Burundi, especificamente na África. Né? Então ele tem militância com direitos humanos, ele é uma pessoa profundamente antenada, tá? Com a ética do século XXI. Por isso ele é um homem influente, por isso que a revista Time puxou o tapete vermelho para ele, porque ele é um pastor diferente. Eu acho que se as pessoas puderem ler, desculpa te interromper, mas se as pessoas puderem ler o Deus quer converter os cristãos. Jesus quer salvar os cristãos. Jesus quer salvar os cristãos. Eu li esse livro, cara. Eu acho essa que você falou, a leitura social que ele faz, social é fantástica. É uma coisa impressionante. Eu acho que são poucos os caras hoje que tiveram esse insight, esse discernimento de quão distante uma sociedade que se diz cristã e que levanta bandeiras, fundamentaliza e tudo mais, se afastou daquilo para que o amor do evangelho nos chama. Então é impressionante. O amor e a ética, essa né? Que leitura. estão ligados. Amor e a ética estão ligados. Né? Agora, eu acho que você está colocando, Brega, é muito interessante. Eu penso assim, o livro de fato não me parece que ele tem tanto essa preocupação. Mas para uma discussão, eu acho que é muito importante que é assim, esse amor, porque para o que ele nos convida. Tem que ter um outro livro, Vencido pelo Amor. Exatamente. Respondendo a esse amor. Porque, na verdade, ela vai acrescentar aquilo que é para os preocupados, né, com essa nossa tendência universalista, né, humanista, ou coisa que o valha,
de que nós não estamos em nenhum momento, nunca estivemos, e Rob Bell e qualquer um dos que escrevem e defendem teses como essas, em nenhum momento se defende vidas dissolutas, vidas indignas, vidas sem éticas, vidas sem moral, vidas sem compromisso com o outro, vidas sem compromisso com a vida, com a sociedade, com o mundo e com tudo que está à nossa volta. Exatamente. Em nenhum momento isso é defendido, e parece-me que nesse sentido as críticas são muito injustas. Sim. Mas aí no livro eu acho que ele não aprofunda, mas ele dá pistas no capítulo sobre o céu. Tá. Porque no capítulo sobre o céu, ele fala sobre... Eu vou ler só um parágrafo. Como você traduziu, Joel? Joel que é o tradutor, Como você traduziu? Vê se isso satisfaz ao Brega, né? Estando aqui diante do Rob Bell daqui 30 anos. Vê se isso te satisfaz, pelo menos um trechinho que ele fala sobre vida eterna. Vai me fazer lembrar. Vida eterna. Vale repetir que vida eterna não diz respeito a um padrão de tempo que se inicia quando morremos, mas a qualidade da vida que vivemos agora em conexão com Deus. Sim. Será que essa palavra qualidade não te satisfaz? Não, ela me satisfaz, porque é a partir daí que poderia mesmo... A qualidade da vida que vivemos agora. Em conexão com Deus. Que tem a ver na página 30 aqui, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que ele aborda quando Jesus tem um encontro com um jovem rico. E ele fala assim, para algumas pessoas, que ele fala, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Ele fala, para algumas pessoas esta é a pergunta, aquela que mais interessa. Aí as dicas que ele dá: compaixão pelos pobres, igualdade racial, cuidado com o meio ambiente, adoração, estudo e arte são coisas importantes sim, mas para alguns seguidores de Jesus não é o que realmente interessa. E ele vai abordando a questão do céu, bem lembrado, daquela questão de que a vida eterna ela já começa aqui. Ela já é. Ela já é realidade. Dentro da qualidade João 17:13, já é a realidade. Então, se já é a realidade, os sinais do reino já têm que ser começados a serem vividos desde já. E os sinais do reino têm a ver com justiça e misericórdia. Tem a ver com justiça e misericórdia. E aí é que tá. Então a gente já começa a viver isso agora. Eu acho e belo no capítulo sobre o céu ele vai falando isso, que céu, na verdade, seria só uma continuação daquilo que a gente já faz. Aqui. Senhores, Jorge Camargo manda um abraço a vocês, direto do Rio de Janeiro. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Parabéns pelo programa. Valeu, Jorjão. Precisamos fazer um... E tradutor. Poeta e tradutor. Tradutor. Bem-vindo, Jorge. Salve, Jorge. Fabrício Matheus, poeta, compositor. Tá lá com o Jorge. Rio de Janeiro, Fera parabéns também. pela iniciativa, ótimo programa, abraço especial ao Zé. Tá dado, Fabrício. Fabrício. E ele parece que tá para vir para São Paulo, né? Semana que vem, se eu não me engano, hein? Fabrício, tá fechado. Quinta-feira, 4 horas, com o Fabrício aqui. Traz o Jorge. Não vai no programa do João, não, tá? Só porque você é músico. Vem aqui fazer um papo com a gente, depois você vai no do João. Isso. Isso daí. Fernando, não é estranho que esse livro tenha sido traduzido por uma editora carioca, porque a sextante é carioca. Os cariocas são bons, né? Mas esteja sendo lançado em São Paulo, rapaz. Pois é. Curioso, né? Pois é, Que Borogodó interessante, que dizem como que essa diz o cidade Caio. é um inferno, viu? Que Borogodó interessante, hein? Ótimo. Tem que ser São lançado Paulo é um aqui. inferno. Eu acho que não tinha lugar melhor para lançar O Amor Vence. Não profetiza Não, mas isso. A boca. As palavras têm poder, Fernando. O Rob Bell não encontrou no Rio de Janeiro travesseiro para reclinar na sua cabeça e vem encontrar. Não, é porque travesseiro a aqui em igreja São do Rio Paulo. de Janeiro está num vácuo muito grande, a Há verdade é muito essa. tempo. Nós estamos passando por um sério problema eclesiástico. Nem me fala. Eu sou do Rio, né? sei, Eu tô em eu São sei. Paulo há Nós 8 não meses. temos chão para caminhar. Nós estamos pedindo socorro a São Paulo. Eu sei como é que é isso. Rapaz, a gente aqui em São Sempre- Paulo tá pensando em pedir sempre- socorro pro Rio. Não, pro Rio não. Não, cara. O Rio Sempre, você só vai encontrar sempre que eu- igrejas neopentecostais pentecostais, ou igrejas tradicionais que estão fundamentalistas paradas, estacionadas. só com um discurso progressista, mas sem coragem de dar um passo. Isso é realmente. Agora, Essa é a realidade do Rio, infelizmente. voltando à questão do livro do Amor Vence, esse Amor Vence, no caso, por ser quem o Rob Bell é e o que vocês estão dizendo dele, esse Amor Vence tem tudo a ver com o amor vence para fora, né, Joel? E não para dentro, digo, dos muros eclesiásticos. Pensei que era para dentro de nós. Não, Para dentro de nós tem muito a ver. Não, para dentro de nós, tudo a ver. Uma luta Mas, digo diária, assim, né? Para mas, digo assim, vencer. para fora, esse amor que vence, né? E esse amor que precisa vencer, é um amor que tem que necessariamente tocar no outro.
necessariamente ele tem que transpor essas fronteiras, aliás, fronteiras reducionistas, não é, da religiosidade. Que não há religiosidade que não seja reducionista. Não só reduzindo a proposta do amor, como reduzindo a própria graça e o poder que Deus tem para ir além dessas fronteiras, né? Então, esse amor vence, e ele vence catapultando, né, como diria Caio, né, para fora, né, e não para guetozinhos, né, clubezinhos, E coisas sabe do uma tipo. coisa que eu estou pensando a partir do título, que é assim, que fez um exercício agora pensando se eu não me engano, é naquele livro do Desmond Tutu. Nossa. Esse novo dele? Deus não é cristão. Deus não é cristão. Eles leem tudo em breve. Então, Se dupla, hein? Escondo com olha, ele. qual que é a antítese desse E livro? com você agora. Se o amor vence, Eu não leio tudo, não. o ódio e a indiferença perdem. E eu lembro de eu acho que é de um trecho do Desmond Tutu que ele fala assim, que o mal, ele não vence. E se você olhar na história, o mal teve tudo para ganhar, mas ele sempre foi frustrado. Se você olhar o que aconteceu na África, foi terrível, mas acabou. Idi Amin Dada foi terrível, mas acabou. Nazismo, né? O nazismo foi terrível, mas acabou. Os impérios opressores, tudo mais na história, eles tinham assim, não, a gente vai mandar, não vai, acaba. Por quê? A União Soviética acabou, mas o capitalismo ainda não. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas eu estou pensando assim, se o amor vence, cara, Me ao lembra- mesmo tempo, ele vai interrompendo, desde agora, Zé, processos de iniquidade, de opressão, de injustiça. Por aí. Daquilo Ele é que é essa- anti-Deus, daquilo que é anti-reino. Me sim. lembra, Fernando, lista de Schindler? Tem e-mail né? aqui, hein? Aquela menina, né? Nossa. Em vermelho no meio daquela paisagem cinza, né? Que o Preto e filme branco, todo né? é preto e branco, cinza, né? E aquela menina, quer dizer, que é como Destaca. essas pétalas, né, que nascem nos trincos de asfalto, né? Flor que nasce, né, em cima de prédio, né? Aquela coisa assim absurda, né? Quer dizer, o amor, né, e o vida. bem é isso. É isso. Mas ele vence também porque tem justiça embutida. Sim. Se não tivesse justiça e juízo embutido, não venceria. E vence, você que falou alguma coisa do poder acho. essa semana, de que o Tem amor que ter vence porque ele juízo. abre mão do poder, e só abre mão do poder quem tem poder. E a maneira como que Deus vence é vence na cruz. E Colossenses 2 deixa muito claro isso, de que Cristo venceu, e esse amor vence, ele vence na cruz. E aí acabou. Acabou. Ó, o Jonadab aqui, não sou calvinista, meus amigos, mas que programa bom é esse? Eita Deus bondoso, amém. Nelson Bumilcar, Nelsinho, beijo pra você. Liga O lá, amor de Nelson. Deus, ágape, em essência, deveria vencer, mas não conseguiu ainda neutralizar o limitado senso de justiça e merecimento de fundamentalistas, que não querem a graça, mas a desgraça de alguns. Lamento. É isso Assinado aí. Nelson Bomilcar. Nelson né? Ele tá Bomilcar. falando. Nelson Bomilcar. Silvio Bonilha. Bem-vindo, Nelson. Essas informações sobre Rob Bell em relação às ONGs e suas doações não explicaria por que o livro tem esse título. Parece-me que Rob segue na contramão das igrejas evangélicas, Sim, pelo menos de sim, muitas. sim. Com certeza. Fabrício Matheus, é dia 22 de novembro que eu vou estar aí. Ah, é então, 22 de novembro. 22 de novembro. Opa. Novembro teremos Fabrício Matheus aqui. Você já está favor. convidado, camarada. Tanto na contramão, Fabrício, que Vamos começar a fechar aqui. Você sabe o nosso que papo. acontece quando o Rob Bell vai falar nos teatros? Porque ele já não fala mais em igreja, ele fala em teatros. Né? Ele faz turnês por teatros da Inglaterra, dos Estados Unidos, e tal, mas não é uma coisa muito sofisticada, não. Ele vai lá e tem filas na porta. E sempre que ele vai falar, aparecem pessoas carregando cartazes assim, escrito Hell, Hell, na frente das coisas. Dizendo, não entre para ouvir a palestra desse homem ou você irá para o inferno. Então, Onde ele vai falar tem esse tipo de personagem. Interessante, né? Gosta de mandar os caras. Eu acho que é o Caio que É a melhor recomendação que ele poderia. Acho que é o Caio que receber. fala que inferno existe pra quem gosta de mandar os outros pro inferno. Exatamente. Inferno. Inferno Ó, Como se o inferno tivesse feito ou tivesse sido colocado no texto bíblico, né? Tendo como endereço gente, né? Quer dizer, desde o início, o inferno não é para Foi pessoas. preparado né? por diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Começa por aí. Deus não. deixa eu ler os... tem os né, e-mails. Deus não Os desejou últimos isso em e-mails, nenhum os últimos momento, né? e-mails. Vê lá. Cláudio Fonseca. Claudião, um abraço para você. Nossa, passou Fala, uma Cláudio. hora. Acompanhando ao vivo o tema de hoje, abração grande em todos, meus queridos. Antônio
É importante dizer que a salvação vai além do cristianismo, mas é importante exportar o novo nascimento também do cristianismo. Dizer que Deus salva fora da igreja não necessariamente quer dizer que todos serão salvos. O novo nascimento é imprescindível a todos. Isso vai além da confissão religiosa. Patrícia, do Rio de Janeiro. Abraço a todos, especial para o Júnior, de parte dos amigos da Crer é Também Pensar. E não aguento mais mantra gospel. Galera do Rio de Janeiro sente saudade de churrascos. Pô, quiser churrasco, chama a gente. Pô, caramba. Fabrício, em tempo, data correta, dia 28 a 30 em Sampa. Caramba, vê se Vem, rapaz. Ô, Fabrício, pô. Adson Sodré. Sodré, isso. Jequié, Bahia. Como fica o anticristo nessa visão de Robel? Vocês conseguem enxergar? Abraço, Jean. Não sei, dá outro programa. Mas eu acho, veja bem. Mas o anticristo é um anti-reino. Então, é anti-reino. Eu acho que quando a gente pensa... anti-reino é anticristo, né? Quando se considera a possibilidade... Vamos pensar de novo na questão da teologia como aposta. Sim. Vamos dizer que assim, aquilo que o Robel está propondo é isso daí. Isso não desarma todas as outras questões, desarma no sentido que eu estou dizendo assim, não cancela e não anula as questões daquilo que a gente chama da vida de santidade, porque também é um risco, o medo que as pessoas têm, mas agora as pessoas vão, o cara vai fazer o que quer. Pô, mas ele não compreendeu a vida com Cristo. De novo, nos remete ao irmão mais velho da parábola. Né? Quer dizer, eu só estou aqui na casa do meu pai, cara, porque se eu sair eu tomo paulada. Né? Então, eu acho que essa questão. A outra, da evangelização, do anúncio, aquilo que você lembrou muito bem, ministros da reconciliação, né? Do valor do congregado, estar junto, da palavra, e do conflito espiritual que existe, desse reino, que na realidade é anti-reino, das trevas, e que continua esse embate. Né? E que muitas vezes está dentro da própria religião. Isso, e que a gente precisa muitas entender... vezes o anti-reino é a religião. Nossa, mas que esse reino, definitivamente, ele já foi vencido de novo. Exatamente. Paulo falando em Romanos, Sim. desculpa, Colossenses 2, Colossenses 2. Cristo os despojou, se envergonhou. Isso foi lindo também. Né? Então, assim, rapaz... Agora, o que me intriga, né, e aí não vai uma crítica severa, dolorida, né? Qual é a pergunta, Dani? Assim, aos que defendem outras bandeiras, né, que não as nossas, né? Mas o que me intriga é como se investe tempo, não é? Nessa coisa de ficar do tipo assim, mas o amor vai conduzir as pessoas à dissolução. O amor exagerado vai conduzir as pessoas à irresponsabilidade. O amor exagerado vai conduzir as pessoas a transgredirem. Né? Não seria diferente de que o amor em exagero vai conseguir fazer com que pessoas se tornem dignas Sim. e que não tratariam o outro com indignidade? Que o amor faria nos entender que a fronteira daquilo que é a mim cabível é o outro, e de que eu não deveria transgredir nunca e usurpar a vida do outro. Só que o amor em mim, transbordante, não me conduziria a esse tipo de responsabilidade? E aliás, não existe amor se não desembocar no outro. Caramba, meu! Amor só... Outro dia eu falei assim, mas a graça, vocês pregam uma graça que propõe... Eu falei, não, graça não transforma ninguém em irresponsável. A graça, ao contrário, nos torna responsáveis. O amor nos torna responsáveis sim. pelo outro. Bom, não vou dizer que me veio aqui à cabeça. Chegou aqui, ó. Chegou mais. Tá. Rafael Fernandes, Rio de Janeiro. É o Rafael. Coisa linda ver o tema do livro, se fazendo a verdade, sacrifício perfeito e abrangente, o de Jesus no Calvário. O cara fez até... É seminarista. Saudade do amigo Júnior, programa bom demais. Haroldo Ferreira dos Santos, Pirituba, programa bom, grande abraço. Sobrinho. Sidney Miranda, Belo Horizonte. Como fica a colocação? Quem crer e for batizado será salvo, diante das declarações do livro. Abraço a todos. Tem tantos versículos que a gente poderia pôr em questão, mas eu acho que o Rob Bell ele reinterpreta um pouco a palavra, né? Ele não tá usando a palavra como ela foi revelada na ocasião. A revelação é progressiva.
Todo mundo que estuda teologia sabe, né, que o conhecimento é acumulativo e a revelação progressiva. Você tem que pegar isso aí, né, e acrescentar tudo que foi ganho, né, e acrescentado, né, pelas comunidades, né, pela experiência cristã, né, em cima do texto bíblico. Mas o texto bíblico não pode ser um Deus. Eu acho que o texto bíblico não pode ser um Deus. O que é incrível para batizado, não é Deus. aí você tem que entender o contexto normal, das comunidades. Quando a gente ouve, o normal é aquela configuração. Alguém que levantou a mão e é foi batizado. E essa é uma configuração religiosa. Mas aí você comum. pega o ladrão. Mas é isso? Você pega o ladrão na cruz que não teve tempo de ser batizado. Quando esse texto foi escrito, era uma marca importante de distinção, além do ladrão de identificação de uma pensando naquela comunidade. população que você quer ouvir Jesus dizer, Pai, perdoa. Exatamente, e foram perdoados. Então, ali é um contexto já eclesiástico. Sim, aí é uma tá, configuração religiosa. É uma configuração religiosa. Zaqueu não passa por esse processo. E Jesus diz, hoje chegou a salvação nessa casa. Passa uma noite com Jesus. Passa uma noite com Jesus e a tua salvação resolveu o problema. Esse texto aí, com certeza, já é segundo século. Segundo século para frente. Eu acho que a igreja de Timóteo, que é importante. Timóteo para frente. Na nossa configuração é legal, faz parte desse processo. Identidade de uma identidade cristão na caminhada hoje. Mas não é o essencial. E aí eu volto. Se isso não desembocar de novo, na vida. Na coisa. E eu acho o seguinte, para mim, só tentando falar de um outro e-mail que passou aí, o cara falou da salvação em Cristo, né? Do novo nascimento. Eu acho que toda salvação é em Cristo. Toda, mesmo daquele que nem sabe disso. Porque em Cristo todos foram salvos. Assim como por pecado. Voltamos para Romanos 5. Isso. Eu acho que essa questão aí, gente, o Lira, a gente precisa encerrar. Tá quase 5 horas. Há alguma redenção fora de Cristo? Não existe redenção. Mesmo que não tenha, vamos dizer assim, eu acho essas que o configurações que nós estamos acostumados a ver. Eu acho que o livro ele levanta, de novo a gente volta a falar essa questão, uma série de pontos em que a gente quer eu entenda que alguns serão salvos e outros não. Quero eu entenda que todos serão salvos. E quero eu entenda que aí seria muito Maquiavel, né? Ninguém vai ser salvo. Mas assim, eu acho que o livro faz a gente pensar. Se eu estou pensando de uma forma, teologicamente, de outra, eu preciso olhar e considerar algumas das minhas afirmações teológicas. Sim. Né? Acho que a segunda coisa é a maneira com que generosidade, e volta a falar as palavras, se eu não me engano, John Stott falou isso em 87, na Igreja Batista da Liberdade, quando ele veio pregar 2 vezes aqui. E ele tratou dessa questão do inferno, e uma das falas dele foi essa que eu achei impressionante, foi assim: se você for falar sobre o inferno, não fale sem lágrimas nos olhos. Né? Porque eu acho que é um assunto sério. Citando ele mesmo no perfil do pregador, né? Amo quando ele vai falar. É um livro tão simples dele, mas quando ele fala assim que o apelo de um pregador ele deveria ser um rogo, que é o que o Paulo faz. Rogo, do tipo, vocês não veem, vocês não veem o amor de Deus, vocês não enxergam o amor de Deus, e não essa coisa do tipo, ó lá, hein, cuidado, hein, meu. Não conheço um cara que semana passada não quis sair daqui, foi atropelado. Deus me livre. E se esse pregador aí, que vai rogar pela pessoa, se furar o pneu dele, acabou. O cara não vai ser salvo? O Antônio, ele até faz uma pergunta aqui, né? Um ladrão foi salvo, e o outro? É uma pergunta. É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O texto não fala. E aí eu faria a outra pergunta seria o filho mais novo. O ladrão entra na outra, o filho mais novo, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. O filho mais novo foi encontrado pelo pai. O filho mais velho foi. Porque a parábola termina fica em aberto. Então, fica em aberto. Eu acho que, Antônio, a questão é essa: o outro ladrão, o outro foi salvo, um foi salvo e o outro está incluído. Fica aberto. Pai, perdoa. Vai depender da sua teologia. Agora, tomara que entre. A gente encontra esse camarada, porque aí eu acho que na com essa parábola, para mim, assim, Fernando, do filho pródigo, no final, não está escrito lá, mas o pai, filho, dá licença, vem para a festa. Vamos comer, que o churrasco tá bom, o cheirão chega. No Evangelho segundo Rob Bell, os dois acabam entrando na festa. Mesmo a contragosto, o filho mais velho entra. Agora o Henry Noe faz uma colocação. Depois que toma um vinho, já tá.
Para com Mesmo essa a contragosto frescura. ele entra. O Henry Nouwen Tem faz dó. uma colocação num dos livros dele que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, que a possibilidade do inferno é para aqueles camaradas que, assim, de uma maneira relutante e insistente, insistem, desculpe o pleonasmo, não quero viver com Deus. O Ravel falou isso também. Né? Tipo assim, Fernando, O inferno é pra quem irão- quer o inferno. é isso, irão Exatamente. para o inferno os que Querem querem o ir inferno. para o inferno. Aí eu... Aliás, eu diria mais, né? Estes já estão no inferno. Já vivem o inferno. Ó, pessoal, hoje, dia... Que dia é hoje? 25. Dia 25. 25 de de outubro. outubro, 19 horas, começa uma conversa mediada pelo Sérgio Pavarini, no auditório da Livraria Cultura do Shopping Bourbon, aqui na Pompeia, em São Paulo. Está presente ali na banca o Joel Macedo, que foi o tradutor do livro, do qual a gente tem conversado essa 1 hora aqui. Carlos Bragantini, que está aqui. E o Levi Araújo. O Levizão vai estar lá também para discutir. Talvez Só abra gente em algum boa. momento para interagir com No o público. auditório da Livraria Cultura do Bourbon, Exatamente. na Só Avenida gente Pompeia. boa. Tem o Turiaçu também, né? Pompeia, Turiaçu, Pompeia, Turiaçu, Francisco Matarazzo. Francisco Matará, Matarazzo. você pode entrar por uma das 3. E fica do lado, inclusive, do glorioso Palestra Itália. Isso fica por Eu trás. falei o Isso é por seguinte, conta ó, a minha camisa, pessoal, a minha Aqui, ó, camisa é branca. Palmeirense, corintiano, flamenguista, tricolor. O negócio aqui A tá minha bem- camisa é Todo branca, carioca. viu? A minha camisa é verde e branca. Mas é que o branco, cara, tá tão triste que ficou cinza. A situação do Palmeiras não tá legal. Fernando, eu queria agradecer o Joel, porque o Joel ele chegaria agora aqui em São Paulo. Mas eu fiz o convite para ele que ele viesse para almoçar com a gente, participar do programa, e ele deu para antecipar a passagem e conseguiu estar aqui. Um Você privilégio, viu, cara? Vocês pode ter certeza que ficou aqui na nossa lista de que quando vira São Paulo, passa por aqui. E o Joel é autor, não é? de um o livro livro. do Eu não Joel? trouxe o livro. Cadê o livro do Ficou Joel que lá eu do não outro trouxe? lado. Ficou lá. O Joel é autor de um Ó. livro interessante que eu, pela capa e Pela pelo... geração. Ó, Tá lá? encerrar. Olha lá, a palavra do chefe. 60 minutos de Então tá programa. bom. Pessoal, Júnior, até a próxima obrigado, quinta, querido. se Deus Valeu. permitir. Apareçam hoje à noite, quem puder. Obrigado, Joel. Obrigado, Zé, por você estar aqui Valeu, mais uma valeu. vez. Até hoje à noite, se você puder também. Deus quiser. Vamos Valeu, lá. gente. Tchau.